Influenciados pela teologia da prosperidade, muitos crentes chegaram à conclusão de que não podem experimentar aflições ou tribulações. Não sei se você deve ter ouvido já de repente alguma pregação dessa maneira e acabou acreditando nesse tipo de mensagem. Uma mensagem que não é bíblica, uma mensagem que contraria inclusive aquilo que a Bíblia ensina sobre o sofrimento na nossa existência e que não tem nenhum respaldo, inclusive na pregação de Jesus Cristo. No entanto, vemos em Paulo que o cristão fiel, amado por Deus, também sofre. O apóstolo enfrentou oposição, perseguição e sofrimento. Todavia, o Deus que o comissionou jamais o deixou. Esteve ao seu lado em todo o tempo. Deus nos prova, mas jamais nos desampara, assim como fez com a vida e na vida do apóstolo Paulo. Deus tem para nós promessas de consolo e deseja fazer de cada discípulo de Jesus um canal de paz e consolo aos que sofrem. Ficar firme nas dificuldades e trazer conforto aos desassossegados é expressão de amor e maturidade cristã na nossa vida. Gostaria de ler com você a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado para vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto, também por ele, é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Paulo inicia a segunda carta aos Coríntios recordando que seu apostolado lhe foi outorgado pela vontade de Deus que o comissionou para essa obra. Essa lembrança serviu para combater os rebeldes que incitavam os cristãos de Corinto contra a sua autoridade apostólica. Apesar dos falatórios dos falsos mestres, o apóstolo tratou a igreja como parte da verdadeira igreja de Cristo. Por isso, a denomina Igreja de Deus. O apelo de Paulo nesse texto é para que a igreja de Corinto sustente a ele e seus companheiros em oração. Uma igreja madura participa das aflições dos justos. Ela carrega as marcas de quem participa dos sofrimentos de Cristo por amor ao Evangelho e à sua proclamação. O apóstolo usa seu próprio exemplo de sofrimento para nutrir ânimo no coração dos crentes. Ele escreve 2 Coríntios a partir de alguns problemas. De fato, suas lutas são tão severas que ele chega a dizer nos versículos 8 e 9: foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. E já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Mais à frente, o apóstolo descreve outros perigos e dores aos quais fora submetido. Você encontra lá no capítulo 11 da segunda carta. No entanto, além de todas as lutas, Paulo teve de enfrentar rebelião, deslealdade, desonestidade, imoralidade, infidelidade, orgulho, vindos da igreja de Corinto. Os falsos apóstolos que tentaram minar sua autoridade apostólica ainda estavam lá naquela igreja. Paulo conhecia os problemas daquela comunidade, mas confiava que Deus oferece conforto em meio às aflições. Por isso ele inicia os primeiros versos dessa carta manifestando a sua admiração pelo Senhor. Diz o versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Uma expressão de louvor ao Senhor. A palavra bendito é eulogetos, em grego, de onde vem o nosso termo elogio ou falar bem. Paulo emprega essa expressão referida a Deus, porque recebeu conforto diretamente do Senhor. O apóstolo não está questionando a Deus porque acabou de escapar da morte, nem porque a igreja em Corinto dá muito trabalho. Ele está falando bem de Deus, exaltando e louvando o Senhor pelo conforto que ele recebeu. Um homem que teria todas as razões para revoltar-se ou ressentir-se, mas está cheio de alegria, louvor e gratidão por causa de quem é seu Deus. O Senhor mostrou o seu braço fiel e poderoso em todas as dificuldades por meio da sua presença confortadora. Assim, o coração de Paulo está cheio de louvor a Deus. A força da palavra consolação nesse versículo está no termo grego parakletos, que significa advogado, consolador, utilizado no Novo Testamento em relação ao Espírito Santo como o outro consolador, segundo Jesus Cristo nos falou, antes de ascender aos céus. No final do versículo 4, Paulo se refere à consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Não há conforto em nenhum outro lugar a não ser nos braços do Senhor, Deus de toda consolação. Todo conforto vem dele. Qualquer consolo que não venha do céu terá curta duração e não resolverá o problema da angústia e da tristeza de modo consistente. O conforto a que Paulo se refere aponta para o encorajamento, a ajuda e a exortação do Senhor. Nada tem a ver com um sentimento de satisfação sem vigor. O consolo de Deus fala de uma ação que nos fortalece a mente e o coração para lutarmos de modo resoluto as batalhas da fé. É como se Paulo dissesse: veja, em primeiro lugar, quero que você saiba que o Deus de todo conforto nunca falha. Ele conheceu a tribulação, a aflição, a perseguição, a fome, a espada, o perigo e a nudez. Agora diz que passou por circunstâncias dificílimas e desesperadoras. Mesmo assim, por experiência pessoal, ensina a igreja que Deus sempre está perto para nos consolar. Promessa divina.
Jesus não prometeu que vai deixá-lo ou me deixar sem problemas. No entanto, ele prometeu que jamais nos deixará sem o seu conforto. Afinal, ele é o Deus de todo conforto, Pai de eternas misericórdia e compaixão. Ele sempre concederá o encorajamento apropriado, conforto real e força aos seus filhos. O Senhor está tão perto quanto o ar que respiramos. Ele nunca nos abandona. Nossa consolação que nos confortará em toda a nossa aflição é o Senhor. A tribulação que Paulo sofreu foi uma forte pressão que tentou esmagar a sua fé, mas em tudo isso Deus o confortou. O verbo confortar não significa proporcionar facilidades, mas dar coragem e ousadia para resistir às pressões fortemente em Deus. A promessa de consolo fica ainda mais evidente no versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Paulo não duvida de que Deus é fiel e lhes dará força em meio às dificuldades. Os coríntios fiéis que estão sofrendo ficarão bem. Deus os consolará e fortalecerá. E através dessa força, a sua esperança permanecerá. Paulo diz no versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra que segue tem a ver com o propósito ou finalidade disso, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Deus usa o conforto que nos oferece não como um fim em si mesmo, mas como um meio para confortarmos os outros. Existe uma missão que decorre do conforto divino. O Senhor permitiu que Paulo sofresse, fosse consolado para que pudesse voltar e fortalecê-los com o mesmo consolo que recebera. Aqueles que enfrentam mais problemas experimentam maior conforto e estão melhor equipados para poder confortar a outros. Nossos sofrimentos nos dão condições de ministrar uns aos outros, qualquer que tenha sido a dor sofrida. Quando você sofre e é confortado pelo Senhor, Deus o usa como um agente de consolação na vida de pessoas que necessitam de conforto em suas tribulações. O apóstolo passou por uma tribulação esmagadora na Ásia, conforme ele diz no versículo 8. Mesmo alguém que ama profundamente a Deus não está livre dessas experiências. Problemas não faltaram no ministério do apóstolo Paulo. O que chama a atenção no texto é que a aflição sofrida foi tão forte que ele a considerou superior às suas forças. Entretanto, Paulo entendeu que essa era uma prova de que ele deveria confiar não em suas próprias forças, mas em Deus que ressuscita os mortos. Deus permite algumas situações difíceis em nossa caminhada cristã para exercitar em nós este mesmo nível de confiança. Quando andamos por vales escuros, o Senhor caminha conosco e nos move da confiança em nós mesmos para a plena confiança nele. Parece que a confiança do apóstolo Paulo floresceu nesse solo árido do sofrimento e da angústia. Paulo confia no cuidado de Deus, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. A expressão tão grande morte indica que o seu fim fosse inevitável, mas Deus o livrara. A experiência de consolo o ajuda a crer e a esperar em um Deus que consola e pode nos livrar dos perigos que nos cercam. A adversidade enfrentada por amor de Cristo será intensa, de igual modo, o conforto. Jesus ensinou que o servo não está acima do seu Senhor, lá em Mateus capítulo 10. Ele sofreu, nós sofreremos também. E o que isso significa? Na medida em que sofre por Cristo, você será consolado por Ele. Apenas não espere que Deus vá passar a mão na sua cabeça se você estiver em pecado. À luz do ensino de Paulo nessa carta, Deus promete consolo a você quando você sofre por causa da justiça, para comprometimento com a missão de Jesus no mundo. Essa é a promessa que vemos nesse texto particularmente. Você já se perguntou por que problemas dolorosos e circunstâncias devastadoras são partes legítimas da experiência cristã? Você que é um cristão fiel a Deus, um cristão que genuinamente testemunha do Senhor na sua vida e no seu dia a dia, você se pega pensando às vezes por que eu passo por tanto sofrimento?
Por que que a experiência do sofrimento é tão real às vezes na minha história? Podemos confiar que nada está fora do controle e dos propósitos de Deus. Ele não apenas permite as provações em nossa vida, mas o faz por razões específicas. E mesmo nos momentos mais sombrios, Ele tem o conforto e a força que nós precisamos. Deus permite tantos problemas em nossa vida quanto o consolo, de maneira que nós não confiemos em nossos próprios recursos, mas apenas no poder que Ele supre. Em vez de lutar contra Deus, Paulo se rendeu ao plano do Senhor. Em vez de resistir, ele aprendeu com as tribulações e passou a valorizar sua fraqueza. No capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele diz: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O consolo que recebemos de Deus em meio aos sofrimentos são bênçãos para nós e para os outros também. Uma vez que aprendemos a lidar com as circunstâncias e nos tornamos canais de consolo divino. A Bíblia ensina nessa passagem sobre a responsabilidade do cristão em relação aos seus irmãos em Cristo quando enfrentam tribulações, lutas, sofrimentos e dificuldades. Em outra carta, Paulo escreve que consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Quando estava prestes a partir, Jesus anunciou que enviaria o Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João capítulo 14. Deus é um Consolador. Cristo, o Deus encarnado, é um Consolador. Deus Espírito Santo é um Consolador. E assim Paulo resume o conforto recebido da Trindade com as palavras: tudo posso naquele que me fortalece. Lá em Filipenses capítulo 4. Você pode suportar todas as situações fáceis e difíceis, porque o Deus Trino te sustenta e ainda te habilita também a carregar as cargas de quem está cansado e sobrecarregado pelas pressões. Somos consolados para consolar. Deus não nos conforta para nos deixar confortáveis, mas para nos tornar confortadores de gente aflita. Você vai passar por muitas aflições, mas o Senhor lhe ajudará a enfrentá-las. Não é a ausência de problemas que expressa o amor de Deus por nós. A obra de Jesus é a mais sublime declaração do amor divino. Sua ressurreição prova a autoridade dele sobre todas as coisas, inclusive sobre a própria morte. Nosso consolo reside na certeza de que Jesus sofreu muito mais intensamente do que Paulo e do que todos nós juntos. Jesus sofreu a dor de experimentar o castigo pelo pecado dos eleitos. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que possamos beber das fontes inesgotáveis do amor do Senhor. Sua obra é a garantia para a igreja de que nada pode separá-la do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor e nosso consolo. Paulo experimentou desse consolo. Eu e você experimentamos esse consolo, porque como igreja do Senhor, igreja militante do Senhor, ainda estando no caminho até a volta de Cristo, até que Ele venha, nós enfrentaremos lutas, dificuldades, tribulações, aflições, mas como disse Paulo, da mesma forma como Deus nos conforta e nos consola, nós somos chamados por Ele como igreja dele, uma igreja que está lutando, militando nesse mundo pelo reino de Deus, a consolar e a confortar aqueles que estiverem em aflições, tristes, desesperados. Repasse esse consolo e essa certeza para frente. Confie no Senhor nos momentos de dificuldade. Não se entregue às tristezas, às frustrações, aos problemas, aos obstáculos. Confie no Senhor. A igreja dele prossegue, mesmo em meio a todas essas coisas, porque o Senhor é aquele que nos consola.